Boa tarde, pessoal. São 14 horas e 5 minutos. Eu declaro para os fins legais encerrada a instrução, encerrada a parte de assinatura de lista de presença e declaro aberto o nosso ato. Tá? Apenas para fins de registro, todos foram identificados, pelo que eu pude observar aqui na listagem. Não restam, todos estão identificados. De início, até para auxiliar, principalmente as instituições bancárias, né? Eu comunico que, para fins de agilização da elaboração da ata, que toda e qualquer aparte ou registro deve ser enviado pelo chat. Então, normalmente tem alguns vamos dizer assim, alguns apartes que os bancos gostam de enviar. Por favor, manda para o chat que nós já incluiremos na ata. Tá? Bom, dando início ao nosso ato. Tá? Como todos sabem, eu sou Luiz Guarda, sou representante legal da administradora judicial que auxilia o juízo na condução desse processo. Tá? Para um registro primeiramente formal, doutora Letícia Maraco Espanha da Silva, aceita ser nossa secretária? Oi, me ouvem? Tá mudo, doutora. Me escutam? É algum problema aqui no computador. A Mara acabou de chegar, ela está esperando ela aqui, eu acho que deve estar voltando. Meu? Aceito. Tá, muito obrigado, doutora. Para fins formais também, doutor Márcio Henrique Vicente Aguiar, representante de um dos credores trabalhistas. Já deu um ok ali, né? Doutor Gregory, representante de diversos fundos. Aceita? O doutor Gregory caiu aqui, ele está... Estamos admitindo ele de volta aqui. Só um instantinho, só o doutor Gregory. Doutor Gregory. Doutor Gregory, me ouve? Doutor Gregory? Sim, deu um problema aqui, mas já retornei. Resolvido. Tá tudo bem, doutor. O senhor representa também alguns credores trabalhistas e alguns quirografários, né? Exatamente. Tá. E, por fim, doutor Igor Facim, representante da Caixa Econômica. Sim. Então, tá bom. Essas são as pessoas que irão assinar a ata. Tá? Bom, passando adiante. Isso é uma continuação da nossa Assembleia, já que foi iniciada anteriormente. Tá? O objetivo dela é analisar o plano, eventual emenda ou qualquer aditamento que houver em Assembleia, para poder aprová-la ou rejeitá-la. Tá, ok? Bom, feitas essas considerações, eu passo a palavra ao doutor Fernando, para que ele exponha de forma bastante calma o plano apresentado, o editamento que foi apresentado nos autos do dia 30, e passo para ele a palavra. Doutor Fernando, com o senhor agora. Boa tarde, doutor Luiz Henrique Guarda. Boa tarde aos demais credores. Na pessoa do doutor Silvio Santos, doutor Guilherme Caprara, cumprimento a todos os demais colegas advogados. Na pessoa do doutor Márcio, cumprimento os demais credores presentes nesta Assembleia Geral de Credores. Dito isso, da instalação da Assembleia para cá, a gente vem mantendo um canal aberto com os demais credores, buscando negociar com eles condições de pagamento que sejam benéficas tanto para as recuperandas quanto para os credores. Dito isso, depois de uma longa e extensa negociação nesses últimos 45 dias, essas condições de pagamento foram consolidadas no modificativo juntado aos autos no evento 272, no dia 30 de maio. Se o doutor Luiz Henrique Guarda me permite, eu gostaria de projetar essas condições
que foram alteradas no plano de recuperação judicial, para que todos os credores possam observar e tirar eventuais dúvidas. Esse modificativo, eu acredito que contempla a vontade da maioria dos credores, tornando o plano maduro para deliberação e votação na data de hoje. Está autorizado, doutor Fernando. Perfeito. Bom, vamos lá. Só. Perfeito. O passivo sujeito na presente recuperação judicial, ele está distribuído em duas classes de credores. Classe 1, que detém 5 credores, que totalizam R$ 141 mil, e na classe 3, que detém 80 credores, que totalizam o crédito de R$ 12.945.000. O modificativo, juntado aos autos nessa semana, trouxe para os credores de classe 1 a seguinte condição de pagamento. Os credores de classe 1 terão o seu crédito recebido com um limitador de 10 salários mínimos, num prazo de 12 meses contados a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial, atualizados pelo índice IPCA a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial, e eventual credor que tenha o saldo que sobrepõe o limitador de 10 salários mínimos será pago nas condições previstas na classe 3. A gente trouxe aqui uma condição de pagamento para credores de classe 2, caso ocorra eventual reclassificação do crédito ou habilitação retardatária. Para credor que seja reclassificado para a classe 2 ou se habilite de forma retardatária aos autos, terá um prazo de carência de 36 meses a contar da decisão de homologação do plano de recuperação judicial, um deságio de 80% sobre o valor do crédito, correção pela TR limitada ao percentual de 0,5% ao mês, e a forma de pagamento serão em 12 parcelas anuais, contadas o vencimento a partir do prazo final de carência. Os credores de classe 3 e 4 têm uma condição de pagamento geral de 24 meses de carência contra a decisão que homologar o plano de recuperação aprovado em Assembleia Geral de Credores, correção pela TR, limitado a 0,25% ao mês, juros pré-fixado em 1% ao ano, incidido após o término do prazo de carência. E a forma de pagamento serão em 12 parcelas anuais e escalonadas, contadas a partir do vencimento do prazo de carência, conforme o quadro abaixo. Do 1º ao 9º ano será pago uma parcela anual de 1% sobre o saldo devedor, e ao final e no 10º ano será pago o restante do saldo devedor, tendo em vista que o plano também prevê um bônus de adimplência para a recuperanda. Caso a recuperanda mantenha em dia os pagamentos dos credores quirografários de classe 2, de classe 3 e para os credores de classe 4, ela poderá ser utilizado um bônus de adimplência caso queira quitar antecipadamente o saldo devedor. O bônus de adimplência aplicado no 8º ano será de 89% sobre o saldo devedor, no 9º ano será 90%, no 8º ano 91% e assim sucessivamente, conforme disposição prevista no modificativo juntado aos autos. O modificativo prevê para fornecedores colaborativos que voltarem a dar prazo na aquisição de matéria-prima e mercadoria para a recuperanda, uma espécie de acelerador para o pagamento da dívida. Se, por exemplo, conforme quadro abaixo,
Se o credor tem uma dívida de R$ 10.000 e as recuperandas realizarem uma compra mensal de 5.000 e este credor dá um prazo para o pagamento dessa mercadoria de 60 dias, incidirá o percentual de 5%, e desses 5%, que totaliza R$ 250, será amortizado da dívida sujeita à recuperação judicial. Dependendo do fluxo de operação que as recuperandas desenvolverem, a expectativa é que se tenha o pagamento integral da dívida num prazo de 40 meses. A gente trouxe também uma condição de pagamento para credores que desejam manter a operação ou voltar a ter a operação com a empresa da seguinte forma: seriam os financeiros colaborativos. E aqui tem duas espécies de serviços: uma no desconto de duplicata ou fomento de matéria-prima, e a possibilidade de serviços eminentemente bancários. Para quem operar conforme ajustado com a maioria dos credores, voltar a operar no desconto de duplicata ou fomento de matéria-prima, tem um prazo básico de 24 meses de carência, a contabilização de homologação do plano de recuperação judicial, TR mensal, limitada a 0,25% ao mês, incidência de juros de 1% ao ano, contado a partir do final do prazo de carência, e 12 anos para pagamento. Contudo, prevê uma possibilidade de aceleração, assim como o fornecedor colaborativo. Se, por exemplo, tiver uma dívida sujeita à recuperação judicial de R$ 100.000, ele realizar o primeiro fomento de R$ 50.000 para aquisição de matéria-prima, as recuperandas se comprometem, no prazo de 30 dias, tornar essa matéria-prima em produto para venda, e assim gerar duplicatas em torno de mercadoria em torno de R$ 50.000. Realizando o desconto dessa duplicata de R$ 100.000, terá uma retenção de R$ 10.000 desse valor para a quitação da dívida sujeita a concurso de credores, além do percentual ali previsto da operação. Então, teria um saldo devedor em torno de R$ 90.000. Claro que isso vai depender muito do fluxo de pedido da recuperanda, bem como do interesse do credor em financiar determinada operação. Sempre a critério, sempre uma decisão em consenso, tanto do credor quanto da recuperanda. Tem uma segunda hipótese: caso o fomentador ele traga o pedido, não necessite se utilizar da estrutura da empresa para captar esse recurso, a retenção não será de 10%, e sim de 40% sobre o valor de desconto final da duplicata. Também, para credores que prestam serviços eminentemente bancária, o plano prevê duas hipóteses de pagamento que eles podem aderir. Observe-se que, nessas condições de colaborativo, sempre há uma contraprestação para que se acabe se enquadrando nessas condições. Para os credores que prestam serviços eminentemente bancários, prevê a opção 1, uma carência de 12 meses a contar da aprovação do plano de recuperação judicial, deságio de 25% sobre o crédito, correção pela TR a contar da aprovação do plano, juros de 1,5% ao mês a contar da aprovação do plano, e a forma de pagamento serão de 80 parcelas mensais contadas após o término do período de carência. A segunda opção será 12 meses de carência a contar da aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia, deságio de 15% sobre o valor, correção pela TR após a aprovação, e aqui o que muda, né, além do deságio, a gente tem um juro menor, que seria de 0,5% ao mês, a contar da aprovação do plano de recuperação judicial. E o saldo devedor será pago em 80 parcelas mensais após o término de carência. Feito essas considerações, agradeço a oportunidade, devolvo a palavra para o administrador judicial, para que a gente possa passar as deliberações e esclarecer eventuais dúvidas sobre esse modificativo aos credores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Obrigado aos demais. Em relação a dúvidas, algum credor gostaria de tirar, de sanear no momento? Oi, doutor, eu posso falar, mas o doutor, acho que o Ricardo, ele pediu para falar primeiro.
Posso no chat ou posso falar aqui? Não, pode falar agora, doutora Alessandra, e depois o doutor Ricardo é o próximo da Tá. fila. Não, na verdade, é que foi passado meio rápido ali, né, as questões. Eu gostaria de saber melhor a questão ali daquele bônus de adimplência de 89% e por cada ano 1% a mais. O que representa esses 11% de 89% para 100 11%? Fica um desconto? Eu realmente não entendi. Fiquei na dúvida. Se puder me esclarecer essa parte, até porque a Sinostec teria um interesse em, de repente, ser uma empresa parceira, né? Mas eu precisava que esclarecesse essa parte primeiro, até para a gente ver como votar, né? Se é possível. Doutora Alessandra, boa tarde. Quem fala aqui é João Luiz. Oi. Eu apoio aqui também a reestruturação aqui da Secouros e da RR. Primeiro, essa bonificação por bônus de adimplência, ela só é sujeita para os credores que não forem colaborativos. O credor colaborativo não fica sujeito a sofrer, a dar esse desconto, né, a dar esse bônus. Sim. Então, a Sinostec entrando como colaborativa, ela não vai correr o risco de ter que dar esse bônus de adimplência, né? E esse bônus de adimplência é só para aqueles credores que realmente não tiverem interessados na continuidade da operação com as recuperandas, né? E como é que ele funciona? Né? A recuperanda se compromete a pagar o valor devido, né, nesse gradiente que está apresentado aí na tela, ou seja, 1% a cada ano do valor da dívida, e no final do período, se ela tiver pago em dia, né, conforme o presente plano, todas as parcelas, ela tem essa bonificação, então ela tem esse desconto, né, sobre o saldo devedor. Né? Então, lá na última parcela, quando ela teria que pagar 91% do saldo devedor, ela teria, se ela conseguiu nesses 10 anos cumprir com o que vinha prometido no plano, ela tem esse desconto para pagar a última parcela. Entendi. Daí, então, ela teria, em vez de pagar o restante do saldo devedor, ela teria 89% de desconto. Isso. Sobrando Mais uma vez. 2% a pagar. Isso. Né, do saldo devedor, porque ela já pagou lá 1% a cada ano, né? Tá, entendi. Então, se ela for adimplente, ela vai pagar 9% da dívida? Não, vai pagar em torno de 10, 11% da dívida, um pouquinho mais, porque o desconto é sobre o saldo devedor, né? Não sobre o valor integral da dívida original. Ah, entendi. Tá, e daí na questão da Sinostec, que tem interesse em continuar sendo parceira, ela não entra nessa aí. Mas, exatamente. Isso, ela fica, como eu conversei com o doutor que entrou em contato comigo, a Sinostec teria interesse, mas avaliando de caso a caso. Ela permanece como parceira, mesmo quando chegar um pedido, de repente, da Secouros para fomento, alguma coisa assim, ela permanece e avaliando e vendo que as condições não são boas e negar, ela sai de parceira ou ela continua? A gente estabeleceu no plano que para ser caracterizado como parceiro, num primeiro momento, no primeiro ano, basta dizer que tem interesse. A partir do segundo ano em diante, basta fazer uma operação por ano para se manter como credor parceiro. Tá. Aí, não, no caso de não manter, daí ela sai desse plano de recuperação como parceira, ela vai para o pirografário normal daí. Isso, isso, exato. E daí, provavelmente, se ela foi parceira nesse período, ela fez operações que tiveram possivelmente uma amortização maior, né, do que o 1% lá que está previsto no plano comum, vamos dizer assim. Né? Então, o deságio, eventualmente, né, desconto que tivesse que dar mudando de situação também seria bem menor. Né? Ok. Não, entendido, doutor. Muito obrigada. Imagina. Doutor Ricardo, tem a palavra agora.
Doutor Ricardo? Vou passar a palavra para o doutor Márcio agora e aí em seguida o doutor Ricardo volta. Boa tarde a todos novamente. Boa tarde. Só voltando, tem alguns questionamentos. No primeiro momento, acabou de se falar que se eu optar pela condição de ser parceiro, no primeiro ano, eu não sou obrigado a fazer nenhuma operação. No segundo ano, eu tenho que fazer no mínimo uma operação por ano. E isso me mantém na condição de colaborativo e não vai haver desconto no saldo credor que eu possuo. A primeira pergunta é esta, só confirma se foi isso que eu entendi. Sim, foi isso mesmo, doutor Márcio. Tá. Eu não participando como colaborativo, vocês estão propondo pagar 10% ao longo do período, 10% do valor do crédito. 90%, só para reiterar esse assunto, 90% seria bônus de adimplemento pontual, certo? Sim. Tá. Qual é a garantia que quem é que está tocando a operação hoje da Seguros? Qual é a garantia que eu posso ter dentro da operação que não vai haver emissão fraudulenta de títulos ou duplicidade de títulos? Quem é que está fazendo a gestão? É o próprio empresário ou tem uma consultoria externa que vai ser corresponsável pela liquidez do crédito de quem for colocar recursos na operação? Hoje nós apoiamos lá o dia a dia e temos feito esse acompanhamento e esse controle, né, com os fundos que têm apoiado até o momento a operação. Tá? A nossa ideia é nos mantermos lá, mas a gente tem entendimento também que o empresário e que a empresa, de forma geral, mudou já as suas práticas e hoje tem uma conduta adequada para o ambiente empresarial. Claro que para fazer o adimplemento da proporção que estão sugerindo, e mesmo eu entrando como meu cliente entrando como interessado e colaborativo, qual seria hoje a ideia de faturamento mensal da empresa, até para avaliar? A gente utiliza números como 100 mil, 50 mil, mas sabe que o faturamento de operação ele estende um pouco mais sobre isso. Nós temos uma noção de faturamento atual da empresa hoje? A gente espera que com a aprovação do plano, nos próximos 3 meses, entre pelo menos um faturamento médio de R$600 mil, que ainda é pequeno, mas a gente também não fez uma projeção mais audaciosa de faturamento, a gente entende que esse não seria o caminho. Mas esse faturamento médio aí de 600 mil vai fazer com que, pelo menos o pessoal que está se manifestando aí favorável à aprovação do plano, receba, tem uma amortização média aí de 60 mil por mês e tem uma liquidação relativamente rápida dos seus créditos. Tá bem. Obrigado. À disposição. Doutor Ricardo, por favor. Boa tarde, doutor Luiz. Boa tarde, doutor. Estou utilizando aqui o da colega Fernanda, tive um problema aqui no computador, mas agora acho que consegue me escutar bem, né? Sim. Tá, ótimo então. Boa tarde ao doutor Fernando, ao doutor Silvio e os demais que representam a Recuperando aí. Eu gostaria de fazer apenas uns 2 questionamentos. O primeiro dele é com relação a essa apresentação agora que foi explanada pelo doutor Fernando, se ela ficará registrada em ata ou se há necessidade de fazer algumas alterações no plano para que conste em ata essas alterações ali dos credores financeiros colaborativos. Bom, tudo bem, doutor? Bom apontamento, tá? A gente apresentou um modificativo. A gente pode até registrar em ata que a gente vai apresentar mais um modificativo após o plano da Assembleia, alterando exclusivamente 2 pontos. Tá? A questão dos financeiros parceiros, que a gente havia conversado um pouco antes da Assembleia, o plano foi omisso a partir de que data começa a contar a correção e os juros. Isso vai poder constar no plano que a gente vai juntar os autos após o término dessa Assembleia. E prevendo também a opção B, que não consta no plano, que isso decorreu de uma negociação
que a gente teve ainda essa semana. Então, a gente vai poder consolidar isso em modificativo, apresentar nos autos, consolidado, até porque tem algum registro aí para aqueles credores que queiram consultar os autos, vão ter um plano consolidado, constando todas essas especificações. Doutor Fernando, só interrompendo uma situação, eu pediria também que essa apresentação nos fosse enviada e ela fizesse parte da ata. E ela serviço. Pode ser? Perfeito. Claro, já vou ter caminhando agora. Obrigado. Bem esclarecido, doutor Fernando. Eu acho agora com essa pergunta do doutor Luiz ali para constar em ata essas retificações no plano, vai corroborar com aquilo que eu ia dizer agora, tendo em vista que o plano protocolado nos autos está um pouco diferente dessa última apresentação, nós também então pedimos também que seja registrado em ata, certo? Até porque pelas últimas negociações que a Recuperanda fez com o Banco Bradesco tem a intenção de aderir à cláusula 5.3.3, que é do credor financeiro colaborativo, na forma do cenário número 2, opção A, né? Mediante a disponibilização de serviço de folha de pagamento. E aí eu questiono o doutor Fernando se a Recuperanda está de acordo. Sim, estamos de acordo, conforme a gente havia conversado, apenas para registrar em ata, que é uma das condições que prevista no plano, essa condição de aderir a ser credor financeiro colaborativo, a gente está de acordo com a adesão do Bradesco. Certo. Deixa eu... Como caiu aqui a internet, eu estou só abrindo o plano aqui, doutor Fernando, deixa eu só... O último questionamento é com relação à cláusula número 5 do plano protocolado, ali o modificativo protocolado nos autos, ele prevê... Deixa eu só abrir aqui, só um minutinho. Ele prevê um marco inicial de prazo de pagamento a contar da data de homologação do plano, que é diferente da condição prevista na cláusula do credor financeiro colaborativo, cenário 2, opção A. Provavelmente essa disposição da cláusula 5 ela não se aplica a esta cláusula em que o Banco Bradesco está aderindo, correto? Correto. Essa condição a decisão da data de homologação é geral em caso de omissão do plano, sendo que vale a cláusula específica de cada condição de pagamento ali, classe 1, 2 e 3. E em caso de omissão ali, se aplica essa cláusula que o senhor mencionou. Certo, então. Então, eu vou pedir para o doutor Luiz também registrar em ata. A princípio, eu acho que da nossa parte era isso. Obrigado, doutor Fernando. Doutor Luiz, eu vou encaminhar pelo chat, então, conforme tínhamos solicitado, nossas razões de voto, né, tendo em vista que nós estamos, o Banco Bradesco aderindo aí a esta cláusula, certo? Muito obrigado. Só um questionamento meu, né, só para deixar claro para todos. Os prazos de carência, de contagem, iniciam após a aprovação do plano em assembleia ou por decisão judicial? Doutor, tem essas duas opções, dependendo de cada classe ali. Tem uns que são a data da homologação do plano de recuperação judicial, a contar da intimação da recuperanda, e outra a contar da aprovação do plano de recuperação judicial. Perfeito. Era só para constar, vou gravar. Alguém tem mais alguma dúvida? Querem aproveitar o momento? Não? Bom, vamos adiante. Tá? Nós vamos fazer o seguinte, vamos levar o plano à votação, tá? Ele vai funcionar basicamente como foi da outra vez. Eu vou chamar um a um os credores ali, os advogados representando os credores, e esses proferem um voto da maneira sim ou não, tá? Sim pela aprovação, não pela rejeição do plano, tá? Doutora, pela ordem, a doutora Alessandra questionou se é necessário que conste especificamente a ata para a adesão. Pode constar em ata, pode ser através de memorando de entendimento ou um simples manifestação de interesse via administrativa pelo prazo estipulado no plano. Se eu não me engano, é de 30 dias. Questionamento no chat.
Perfeito, pessoal. Então, vamos dar início à votação. Eu vou pedir aqui para começar. Vamos lá. É questão de ordem, doutor. Oi, pois não, doutor. Vai ser por classe ou vai ser geral? Vamos começar por classe. Melhor a classe. Só um instantinho para a gente ajustar aqui um pouquinho. Vamos lá, doutor Gregory, representa a dona Aline e a Priscila, como vota? Voto pela aprovação. Ok. Doutor Márcio, representa em nome próprio? Se for por classe, e sendo a primeira classe, eu voto pela não aprovação. Perfeito. Pela não aprovação. Tá ótimo. Doutor Adriano, representando a Equinox. Doutor, só mais uma questão de ordem, por gentileza. Por Na gentileza. votação da classe trabalhista, só serão chamados os representantes dos trabalhadores, correto? Exatamente. Tá. São 3 trabalhadores e 2, os 3 votaram agora, que estão representados na Assembleia aqui. Doutor Adriano, como vota em nome da Equinox? Boa tarde a todos. Pela aprovação, doutor. Tá, muito obrigado. Doutora Alessandra, pela Sinostec. Aprova, aham. Até o final do mês agora, para apresentar os cálculos. Sim. Só para avisar todos, vai ser por ordem alfabética, tá? Em nome dos procuradores. Então, o próximo é o doutor André, representando Isabel Cristina. Todos pela aprovação. Aprovação, ok. Próximo. Senhor Caio, representante da Lugos. Voto pela aprovação. Tá, perfeito. Doutora Karine, pela Unlend, gestão de ativos. Lend. Voto pela rejeição. Tá, obrigado. O pessoal do Oceano Bank. Doutor. Aprovação. Tá ótimo, obrigado. A doutora Daphne, JPF. A favor. Muito obrigado. Doutora Daniele ou doutora Caroline, pela Exact Securitizadora. Voto pela aprovação. Tá, muito obrigado. O doutor Eduardo, pela Zinipel. Pela rejeição. Obrigado. Próximo, doutor Fernanda, pela Braspor. Desculpa, doutor Breno, perdão. Doutor Breno, pela Braspor. Doutor Breno caiu de novo, senão vamos ver se ele retorna até o fim da... Tá aí? Doutor Breno? Doutor Breno. Vamos passar adiante. O próximo é... doutor Breno enviou por chat, está voltando pela aprovação. Próximo. Não, doutor Gilson. Doutor Felipe Albuquerque, pela Aster Securitizadora. Pela aprovação. Muito obrigado.
Próximo, doutor Gilson, pela Gran Cred. Pela rejeição. Obrigado. Agora o doutor Gregory vai votar pela Cred Factor, Curtume, Boeira, Cláudia Adriane, Fernando Multimarcas e Gigasom. E Mabel, todos os representados Sim, pelo colega? todos Ok. representados. Obrigado. Obrigado. Doutor Igor, pelo Cicobi. Doutor, o meu colega, Matheus Fernando, vai responder pelo Cicobi. Tá ok. Doutor Boa Matheus. tarde. Boa tarde. Cicobi Unicob Meridional vota pela aprovação do plano. Obrigado. Doutor Igor, pela Caixa Econômica. Boa tarde, a Caixa vota pela rejeição do plano. Tá ok. Obrigado. Doutora Letícia, que vota pela B-Place, ABC, Artemus, Capital e mais... Boa tarde, vocês me escutam? Sim. Tá. Então, pela Artemus, Inova, Securitizadora e Fidem é pela reprovação. Nós somos Artemus, Inova, Fidem. Fidem é pela reprovação. Tá. São três pela reprovação, então. Exatamente. ABC, Biplace, Capital, DSX, Hampton e WK é pela aprovação. Tá, perfeito. Tá? E eu vou querer constar em ata, eu vou mandar no chat o interesse dos credores em ser credor parceiro. Tá ok, muito obrigado. Tá certo? Obrigada. Vamos lá. Doutora Larissa, pela Exclusivo Fundo de Investimentos. Pela rejeição, doutor. Muito obrigado. Doutora Lidiane, pelo Banco Daicoval. Daicoval vota contra, eu enviei uma ressalva no chat também. Tá, muito obrigado. Doutor Márcio Henrique, pela Fox e pela Valor. Nós vamos votar pela rejeição do plano. Tá ok. Doutor Marlos, pela Credivale. Não está? Esse não se apresentou. Doutora Paola, pelo Banco Santander. Olá, boa tarde. O Santander vota pela rejeição e eu fiz ressalvas que encaminhei via chat. Perfeito. Vamos Obrigada. lá, doutor Então, Ricardo. rejeição, né? Tá ok. Doutor Ricardo, pelo Banco Bradesco. Me escuta, doutor? Escuta. O Banco Bradesco vota favorável ao plano, aderindo à cláusula 5.3.3 de credor colaborativo financeiro no cenário 2, opção A. Tá ok. Se o colega puder só registrar no chat ali, fica mais fácil para nós ali na elaboração da ata. Ali. Sim, eu enviei uma e depois fiz uma alteração, mas é a última que foi enviada por mim. Tá, perfeito, doutor. Obrigado. Roberto Paz, sócio da Finance. Favorável. Obrigado. Doutor Tiago da Silva, pela F4 e Meta, Fundo de Investimento. Boa tarde. Boa tarde. As empresas votam pela aprovação do plano de recuperação e vamos ratificar as objeções aqui. Já ouvi uma instrução aí do doutor para que nós façamos isso via chat, é isso? Perfeito, isso aí. Então tá bom. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Só para fins, alguém não votou? Então, senhores, eu vou pedir só 2 minutinhos, só para a gente fazer a análise final aqui da aprovação e já transmito a imagem para vocês todos do resultado final.
Bom, pessoal, retornamos aqui, fizemos algumas conferências aqui para evitar erros. Eu vou primeiro só para confirmar e para não evitarmos discussões posteriores. Tá? Votaram não. Credor 1, o Lend, Zinipel, Grancred, Caixa Econômica, Artemos, Findenbank, Inova, Exclusivo Fundo de Investimentos, Banco Daicoval, Fox Fomento, Valor Real e Banco Santander. Alguém que votou não está nessa lista? Bom, então vamos lá agora. Bom, finalizando essa etapa, eu informo que o plano foi aprovado com os seguintes votos. Tá? Pelo passivo total presente, 55,87% ou 5.359.838,18 centavos. Votaram sim. Votaram não, apenas pelo valor do passivo. Isso na classe dos credores quirografários. Tá? Votaram não 44,13% do passivo presente ou R$ 4.233.072,59. Tá? Trabalhistas votaram, por cabeça agora. Credores quirografários, 29 a favor, 12 contra. Trabalhistas, total do passivo aprovando o plano, R$ 18.500 ou 24,67. Rejeitando, 56.486,90 ou 75,33%. Para fins de votação, nesse caso, vale o por cabeça, que foi 2 votos a favor e 1 contrário. Correto, pessoal? Alguma dúvida sobre esse momento, essa votação? Alguma divergência aí relativa aos credores que votaram sim ou não? Tá ok, pessoal. Agora eu vou pedir agora 5 minutinhos para a gente elaborar a ata. Eu já trago, vou conversar com a doutora Alessandra ali, que é a nossa secretária, sobre o assunto, e já voltamos em 5 minutos no máximo. Tá ok? Se alguém ainda tem alguma parte, algum registro, por favor, mande agora para o nosso cadastro aqui. Tá bom? Um abraço.
Bom, pessoal, retornamos aqui com a ata finalizada. Eu vou pedir para a doutora Letícia ler a ata ali, ante a função de secretária. Se alguém tiver alguma retificação, por favor, pode se manifestar no mesmo momento. Tá, ok? Doutora Letícia, tem a palavra. Não. Doutora Letícia, pode, se possível, iniciar a leitura da ata? Na data de 1º de junho de 2023, às 14h05, administrador judicial, senhor Luiz Henrique Guarda, qualificado nos autos da recuperação judicial da Secoros Limitada, IRR Tapetes, número 500.244.8-2021-8-210047, em tramitação perante a segunda vara civil da comarca de Estrela, Rio Grande do Sul, apregou os presentes no âmbito virtual Zoom nos termos do edital de convocação, encerrou a confirmação da presença e retomou os trabalhos da Assembleia Geral de Credores em segunda convocação, cuja íntegra da gravação será disponibilizada no canal do YouTube Esteve Guarda Administração Judicial. Presente, compondo a mesa, o administrador judicial, senhor Henrique Guarda, e como convidado, entre os credores presentes para secretariar a presente Assembleia Geral de Credores, doutora Letícia Marati Espanha da Silva, OAB-RS 107962, representando os credores da classe 3, conforme procuração apresentada ao administrador judicial no prazo legal, artigo 37, parágrafo 8, da Lei 11.101 de 2005. Presenças. A presidência esclareceu os presentes seu objetivo principal, qual seja a discussão e deliberação do plano de recuperação judicial e do modificativo apresentado em evento 272 dos autos da recuperação judicial, para aprová-lo, rejeitá-lo ou modificá-lo. Verificada a lista assinada nos termos do artigo 37, parágrafo 3º da Lei 11.101 de 2005, constatou-se a presença do seguinte quórum: 52,89% ou 74.986,90 dos credores da classe definida no artigo 41, inciso 1, trabalhistas, 74,10% ou 9.590.910,77 os credores da classe definida no artigo 41, inciso 3, titulares de créditos criografados ou subordinados. O senhor administrador judicial declarou a abertura da presente Assembleia Geral de Credores nos termos do artigo 37, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005. Deliberações. De imediato, o administrador passou a palavra aos procuradores da recuperanda. O procurador da recuperanda saudou a todos os presentes, informando que o plano modificativo foi apresentado no dia 30/5 de 2023, tendo sido realizada uma rápida exposição acerca do modificativo apresentado pela recuperanda, cuja apresentação segue em anexo juntamente com a presente ata. Feitas tais ponderações, o administrador abriu a palavra aos credores para que suscitassem dúvidas a respeito do modificativo apresentado. A doutora Alessandra Ludi e o doutor Márcio Henrique Vicente Aguilar apresentaram dúvidas sobre os pagamentos, principalmente em relação aos credores parceiros, que foram devidamente respondidos pelos procuradores da recuperanda. Pode passar. Dr. Ricardo Trindade questionou em relação aos posteriores aditivos que poderiam ser apresentados. Os procuradores da recuperanda informaram que irão apresentar um termo consolidado para o plano de recuperação judicial, conjuntamente com o aditivo, quais representam uma simplificação para os credores e que não poderão extrapolar o conteúdo do aditivo e da apresentação realizada no presente ato. Encerrada a fase de discussões, realizou-se a votação propriamente dita com vistas à aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial e do aditivo ofertado. Realizada a votação, constatou-se o seguinte resultado em relação ao plano de recuperação judicial e ao modificativo apresentado no evento 272 dos autos.
Aprovação por 55,87% passivo da classe, definido no artigo 1, inciso 3, titulares de crédito regrafários, que representam 5.359.838,18 ou 29 credores, cabeça, representando 70,73% dos credores presentes e rejeição por 44,13%, que representam 4.233.000 com 132,59 passivo, ou 12 credores cabeça, representando 29,27% dos credores presentes. E aprovação por 2 credores, ou 66,67% presentes da classe definida no artigo 41, inciso 1, titulares de crédito trabalhistas, e rejeição por 1 credor, ou 33,33% dos presentes. Finalizada a votação, o presidente da mesa comunicou a todos o resultado da votação do plano, sendo que o resultado será levado para a apreciação do magistrado sobre a concessão de recuperação judicial. Foi solicitado pelos seguintes credores as observações a seguir. O credor Banco Santander, que requereu o registro em ata. A carência proposta pelo recuperando fere os termos do artigo 61 da Lei 11.101 de 2005, bem como não concordou com a liberação das garantias prestadas por terceiros não sujeitos RJ, nos termos da própria lei, que prevê que os credores conservem garantias autônomos. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados regresso. O bem Ford Fusion híbrido 2015-2016, Bom Retiro, Rio Grande do Sul, está alienado financeiramente com o Santander na proporção constante na CCB firmada entre as partes, ou seja, não é de propriedade da recuperanda tal qual constou no PRJ e, em hipótese alguma, pode ser considerado ativo da empresa e alienado para pagamento dos credores. Eis que esse credor tem garantia de AF sobre tal veículo que a proporção da garantia sequer sujeita aos efeitos da RJ. O credor CF requereu o seguinte registro em ata. A Caixa se reserva na prerrogativa de cobrar a dívida dos sócios avalistas coobrigados, bem como manifesta sua discordância contra o impedimento de usar qualquer crédito, executar qualquer sentença de decisão judicial ou sentença arbitral, penhor bens e executar qualquer garantia real em relação aos mesmos, na forma do parágrafo 1º do artigo 49 da Lei 11.101 de 2005. A Caixa discorda da extinção das execuções judiciais e da liberação de penhoras e constrições legalmente constituídas, se for o caso. A Caixa reserva-se no direito de não liberar as garantias prestadas caso haja repactuação da dívida por força do artigo 50, parágrafo 1º e 59 caput, infine da Lei 11.101 de 2005. A Caixa discorda de toda qualquer proposta ajuizada no PRJ e ou aditivos, porventura existentes, que atendem contra as disposições constantes da Lei 11.101 de 2005 e demais estatutos federais. O credor Banco Bradesco S.A. requereu o seguinte registro em atas. Banco Bradesco S.A. já qualificado por seus procuradores infratranscritos nos autos e processos supramencionados que a parte adversa da Secoros Limitada e outra, já qualificada, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, apresentar suas razões de voto a fim de que a presente manifestação conste anexa à ata de Assembleia Geral de Credores realizada em 1º de 6 de 2023, com o início às 14 horas nos seguintes termos. O modificativo ao PRJ acostado aos autos no dia 30 de 5 de 2023 consta a cláusula 5.3. Quanto aos credores financiadores colaborativos, sendo que houve alteração das condições realizadas e apresentada na GC referente à cláusula 5.3.3, esclarecendo a possibilidade de aceita pela recuperanda e de proposta de fornecimento de serviço bancário e se apresentada por algum credor. Assim, informa que apresentou a referida proposta para o fornecimento de folha de pagamento, tendo a recuperanda neste ato concordado com sua adesão na cláusula 5.3. Cenário 2, opção A, com as devidas alterações feitas em ato. Não obstante a foto registrada em demonstrativo de votação, o Banco Bradesco S.A. registra sua discordância quanto aos seguintes pontos PRJ, pois afrontam a Lei 11.101 de 2005, tal como a título exemplificativo e não taxativo, cláusula 5, compensação, cláusula 6.1, 7.3, suspensão de exigibilidade feita aos obrigados por confrontar as disposições do artigo 49. Parágrafo 1º, 59, 61, parágrafo 1º, combinado com 73, inciso 4, ambos da Lei 11.101 de 2005, cláusula 6.2, essencialidade
de todos os bens operacionais ou não da empresa. Ainda, independente do resultado dessa assembleia, não implica, de qualquer forma, em uma renúncia de garantias originalmente constituídas, sejam elas, mas não se limitando às garantias. Garantias reais, hipoteca, penhor ou não de crédito, fiduciária, alienação ou não cessão, ou fidejussórias, aval ou fiança, em plena conformidade com o disposto no artigo 49, parágrafo 1º e 3º e artigo 50, parágrafo 1º, ambos da lei 11.100 de 2005, resguardando-se ao Banco Bradesco o direito de perseguir seu crédito contra os obrigados, executando as garantias e tomando quaisquer outras medidas satisfativas previstas em lei, razão pela qual apresenta sua discordância com a cláusula 9.6. Por fim, na eventualidade de incidência do IOF complementar, decorre da repactação gerada pelo plano de recuperação judicial, a recuperanda suportará o valor a ele correspondente. Os pagamentos são devidos independentemente da geração de caixa de qualquer outro fator contábil da empresa. Estrela, 1º de junho de 2023. O credor Banco da Ecoval requereu o seguinte registro em ata. O Banco da Ecoval vota contra o plano modificativo, ressaltando que não concorda com qualquer cláusula que prevê extinção, suspensão ou ação, inovação em face de garantidores, avalistas cobrigados. Os credores Meta, F4B requereram o seguinte registro em ata. Ratificamos as objeções apresentadas em nome da Meta, F4B. O credor Cicobi, Nicob Meridional requereu o seguinte registro em ata. O credor Cicobi, Nicob Meridional vota sim para o plano e, para fins de registro em ata, manifesta interesse em enquadrar me perdi. Enquadramento como credor de classe 3 na qualidade de credor financeiro colaborativo, oferecendo, para tanto, prestação de serviço de abertura de conta corrente recuperanda para movimentações de recursos financeiros próprios, ressalvado o uso para transações PIX e demais termos de contratação que deverão ser negociados especificamente após a aprovação do plano, a fim de aderir-se à cláusula 5. Cenário 2. Opção B, para recebimento crédito a prazo de carência, 12 meses, contado da aprovação do plano de Assembleia Geral de Credores. B, deságio de 15% sobre o valor sujeito ao procedimento recuperacional. C, parcelas em 80 parcelas mensais após o término do período de carência. D, juros de 0,5% ao mês, correção monetária pela variação TR mensal corrigida até o mês anterior ao pagamento da respectiva parcela. Os seguintes credores requereram registro em ata sobre interesses em aderir ao plano de recuperação judicial como credores colaborativos. Executive Securitizadora, Biplace Securitizadora, Capital RS, Fundo de Investimentos, DSX Securitizadora, Hampton Análise de Cobrança de Crédito, WK Capital, ABC Securitizadora, JPF Fomento Mercantil Limitada, Sinostec Finanças, Tecnologia e Serviços, Astere Securitizadora, Lugos Securitizadora, Brasport DIC, Meta Fundo de Investimentos e Direitos Creditórios, F4B Capital Securitizadora, Oceano Bank, Valor Real Factoring Limitado. Segue a presente ata assinado digitalmente pelo administrador judicial, para a secretária, pelo representante, devedores, pelos credores da classe 1 e 3, aqui representados em termos da lei. Porto Alegre, 1º de junho de 2023. Encerrou. Maravilha, doutora. Só merece até um pouquinho de água aí, doutora. É longa. Descansei. Bom, pessoal, tem alguém com alguma observação, alguma retificação a ser feita? Doutor Luiz? Pois não. É o Ricardo aqui do Bradesco. Eu tenho duas observações. Com relação ao questionamento que eu tinha feito ali para o doutor Fernando, com relação à cláusula 5 do modificativo, ele prevê lá um marco inicial para os prazos de pagamentos a partir da homologação do plano, certo? Essa é uma condição geral. Ocorre que na cláusula de credor colaborativo financeiro, no cenário 2, opção A, ele já possui uma condição específica. E ele respondeu que exatamente é isso mesmo, né? Aquela condição na cláusula 5 é geral, contudo, há uma disposição específica para outros credores, conforme as condições já do credor colaborativo financeiro. Exato. O doutor quer que eu deixe registrado em ata ou não? Sim, quero que registre em ata.
se possível, inserir lá na parte do questionamento, quando iniciou lá do meu nome. Aí, ó, doutor Ricardo fez o questionamento depois no final. Nesse local aí, doutor, antes dos outros procuradores? Sim, isso foi aí que, quando a gente conversou sobre o plano, foi nessa parte. Por favor, só dita ali que fica mais fácil para nós ali. Foi questionado sobre a previsão contida na cláusula número 5 do modificativo, acerca do marco inicial, dos prazos de pagamentos que serão contados a partir da homologação do plano. Sendo que a recuperanda respondeu que esta é uma previsão geral, contudo, deixa eu só pegar aqui, contudo, não se aplica àquelas condições que possuem disposição específica, como, por exemplo, a cláusula 5.3.3, credor colaborativo financeiro, na forma do cenário 2, opção A. Isto aí. E, por final, só vou pedir para excluir ali nas minhas ressalvas, doutor Lês, pode descer lá onde ele estava, ali, né? Ali, pode descer para o finalzinho. Pode ir, pode ir. Pode prosseguir. Aqui. Nessa parte aqui, resguardando seu Banco Bradesco, o direito de perseguir seu crédito, dos obrigados, executando as garantias ou tomando quaisquer outras medidas satisfativas previstas em lei, ponto. Pode excluir essa outra parte aí, onde depois inicia o por fim. Doutor, é dali até o final ou só essa parte grifada? Não, só é dali até a 9.6. Ah, perfeito. Isso, da minha parte é isso aí. Muito obrigado. Mais algum? Mais alguém? Bom, pessoal, declaro encerrado a nossa assembleia. Nós iremos usar o sistema do Authentic, que é um sistema pela internet para assinatura da ata. Assim que nós terminarmos aqui a análise final, nós vamos enviar por e-mail para cada uma das pessoas cada um dos credores, que basicamente o doutor Fernando, que é o representante do devedor, doutora Letícia, doutor Márcio, doutor Gregory, doutor Igor Facim, do Caixa, e doutor Ricardo Trindade, do Banco Bradesco. Tá? Eu vou enviar por e-mail, e ali tem a sistemática de assinatura, ele é bem simples. Tá bom? Eu peço urgência nisso, porque nós temos o prazo, e eu não queria extrapolar demais esse prazo. Tá ok, pessoal? Informo novamente que esse vídeo vai estar no nosso canal do YouTube e também essa ata, tão logo todos tenham assinado a mesma, será disponibilizada no nosso site. Tá ok? Bom, pessoal, muito obrigado a todos, obrigado pela paciência. E realmente, a questão da ata continua sendo uma dificuldade para todas as assembleias.
E muito obrigado pela doutora Alessandra ali, coitada. Merece, doutora Letícia, perdão, que era colega dela. Doutora Letícia merece um descanso agora pela leitura tão longa. Tá bom, gente? Muito obrigado, boa tarde e bom descanso a todos. Boa tarde, obrigada. Obrigado a todos. Obrigado, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada.